Boa noite, sejam todos mais uma vez bem-vindos às nossas transmissões das palestras aqui pelo Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Vamos começar os nossos trabalhos essa noite? Já vou começar convidando aqui meus queridos amigos Luciene. Boa noite, Luciene, tudo bem? Boa noite, Carlinhos, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E também chamo aqui para a tela para fazer parte dessa confraternização em nome de Jesus, o meu querido amigo Sidney. Boa noite, Sidney. Tudo bem com você? Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Lu. É uma alegria, né, estar aqui falando de Jesus, né? Vamos falar de Jesus, vamos falar do nosso mestre, com pessoas que eu amo tanto e para tantos corações, né? Por aí pelo mundo. Propagar o evangelho, né, meu querido? O Sidney, que será o nosso palestrante de hoje e que trará reflexões sobre ajuda-te e o céu te ajudará, que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para começar a falar desse assunto, vou convidar a nossa querida amiga Luciene para fazer a leitura inicial e também a prece. Lu, é com você. Obrigado, Carlinhos. Então, para a leitura de hoje, nós escolhemos uma mensagem do Livro da Esperança de Emmanuel. É a mensagem 82, Auxílio do Alto. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus, capítulo 7, versículo 8. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e será recompensado de acordo com o que hajas feito. Capítulo 25, 3. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que a usufrui com todas as criaturas. Em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te, que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós, pelo menos, o mínimo. Depois dessa linda mensagem de Emmanuel, convido a todos aqui para fazermos uma prece, tá? Fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, deixando de lado um pouquinho as tribulações do dia e pensando na figura doce do nosso Mestre Jesus. Jesus, pedimos a Ti que nos ampare, nos auxilie na noite de hoje. Que a Tua luz, que o Teu amor estejam conosco hoje, que nos envolvam, que nos protejam.
que possamos contar com o concurso dos bons espíritos, que estejam conosco, que nos auxiliem sempre, que nos instruam, que possamos abrir a nossa mente, o nosso espírito, para acolher teus ensinamentos, para aprender com o teu exemplo, para seguir suas pegadas nas nossas vidas. Que tenhamos uma noite de aprendizado, que o Evangelho nos traga sempre muita luz, para seguirmos nosso caminho aqui na Terra, para superarmos as dificuldades que a vida nos traz e para nos transformarmos a cada dia, sermos melhores, sermos bons homens e atingirmos a perfeição, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Lu. Então, agora passo a palavra para o nosso expositor da noite, Sidney. É com você, Sidney. Obrigado, Carlinhos. Eu vou colocar aqui, adicionar à nossa tela uma apresentação que farei hoje, né? Bom, meus amigos, esse tema é um tema maravilhoso, né? Porque ele nos remete à importância de termos uma atividade ativa, né? Com relação a tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas, né? Jesus nos disse que para nós nos ajudarmos, que aí nós teríamos ajuda. E o que nós nos propusemos, né, a fazer hoje é tentar entender um pouquinho esse mecanismo que o mestre nos coloca, né? Jesus nos trazia leis universais, falava de forma simples para pessoas simples. Os seus ensinamentos são tão profundos que até hoje muitos deles, né, nós não entendemos direito e outros a gente tenta adequar aos nossos vícios. Mas eles são claros. Se nós estivermos atentos, se nós estivermos vigiando aqueles vícios que existem dentro de nós, tentando compreendê-los e tentando entender os ensinos de Jesus da forma mais pura e direta, nós conseguiremos chegar à verdade. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz várias mensagens do Espírito Lázaro, várias pequenas mensagens do Espírito Lázaro, que nos dão um grande entendimento sobre esse tema. Mas, para começar, eu escolhi contar uma historinha, né? Vou falar uma historinha. Não, primeiro a gente vai ler a passagem bíblica, né? Que é: pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, né? Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Está na parte inicial até da mensagem que o Emmanuel colocou, né, que a Lu leu, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois. E a segunda passagem evangélica, que está no item 1 também, do capítulo 25. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem? E aqui é muito interessante entender essa passagem de uma forma direta, de uma forma como Cristo nos colocou. Ele diz para nós nos conectarmos com o alto, mas que nós também façamos a nossa parte. Nós pedimos e recebemos, mas nós temos que buscar para acharmos. Para que nós tenhamos o contato, temos que bater a porta e ela vai se abrir para nós, né? E aqui mais abaixo, na segunda parte da mensagem, quando ele utiliza algumas figuras de linguagem para mostrar que mesmo nós
que somos tão imperfeitos, conseguimos dar boas coisas àqueles a quem nós amamos, né? Imagine o nosso Pai, que sabe exatamente aquilo que nós necessitamos para que nós tenhamos a felicidade, né? Ele nos dá as oportunidades que necessitamos para que aprendamos a sermos melhores, né? E aqui ele fala que o nosso Pai que está nos céus nos dá os bens verdadeiros, né? Que é exatamente o que nós precisamos. E aí agora, né? Eu já estava tão afoito para contar a historinha, e agora eu vou falar um pouquinho dessa historinha, né? Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, a história é o seguinte. Narra-se que um sábio caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa. E esse sábio estava lá caminhando com seus discípulos, né? E durante a estrada ele ia dando vários ensinamentos com relação à natureza, né? Com relação também à estrada acidentada que eles estavam andando, com os desafios do caminho, né? E de repente encontraram um homem piedoso que ajoelhado rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. E eles olharam aquilo, né? Os discípulos olharam, o mestre olhou também aquilo, pararam um tempo e o mestre falou assim: vamos andando, meus amigos. E foram andando, né? E passou mais um tempo, encontraram um outro homem, com o carro atolado também da mesma forma. Deve ter chovido muito nessa estrada, né? Praguejando e gritando. Mas diferente do outro que estava orando, né? Tentando solucionar o problema. Estava fazendo força, estava tentando empurrar o carro. E nesse momento o mestre falou o seguinte: meus amigos, estou compadecido desse homem. Vamos o auxiliar a tirar o carro do atoleiro. E todos aqueles discípulos e o mestre empurraram o carro e conseguiram tirar o carro do atoleiro. O homem que estava praguejando e fazendo um esforço danado para tirar o carro dali ficou muito agradecido, ficou feliz, entrou no carro, saiu e foi feliz embora. E aí, os discípulos, vendo aquela cena inteira, perguntaram: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Por que foi ajudado aquele que praguejava e não foi ajudado aquele que orava? Nós acabamos de ler, pedir que a porta se... Pedir e obtereis, né? Que a gente peça a Deus e Deus nos proverá, né? E o mestre, então, respondeu aos seus discípulos: aquele que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. O outro estava desesperado, estava falando de forma ignorante, mas ele estava agindo. Ele estava buscando sair daquele local. E ele mereceu o auxílio do mestre e dos seus discípulos. E aí eu fiquei pensando que durante as nossas vidas, muitos de nós agimos como o primeiro viajante. Diante das dificuldades, nós nos acomodamos e esperamos que Deus faça a nossa parte. Muitas vezes a gente não sabe pedir. A gente vê um problema e o que a gente quer? A gente quer ficar bem, a gente quer ficar sem problemas, a gente quer passar pela vida de uma forma suave, de uma forma plena, como um grande, um enorme, um gigantesco comercial de margarina. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, passando margarina no pão e comendo, né? Só que Jesus falou que não, que a terra
não era um local ainda de felicidade. Se transformaria. O Espiritismo nos coloca isso. A Terra é uma escola. E nessa escola, nós temos que nos esforçar para aprender os ensinamentos advindos dela, né? Então, nós não podemos esperar que tenhamos uma vida fácil, uma vida sem desafios, uma vida com a plenitude de quem ainda não conquistou nada. Então, aqueles que muitas vezes somos nós, que agimos como primeiro viajante, desejando, né, ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, como se Deus pudesse e quisesse, né, como se ele pudesse e quisesse também derrogar as suas leis, retirando os desafios assim de uma forma mágica, né? Muitas vezes nós queremos os milagres, né? Os milagres assim para nos deixar ainda mais ociosos, esquecendo de analisar, então, os porquês das dificuldades nas nossas vidas, né? Por que acontece algo na minha vida? É de forma fortuita? É algo que eu não quis que acontecesse? Eu não obrei para aquilo acontecesse, para que aquilo acontecesse? Ou o que acontece na minha vida é resultado de algo que eu já fiz nessa vida, né? Algumas atitudes erradas que eu tomei no passado, alguma imprevidência, né? Alguma forma errada de lidar com o meu tempo, com o meu trabalho, com a minha vida, né? Essas coisas vão se refletindo. Aquilo que eu chamo de algo fortuito é o que nós vamos tentar entender aqui. Porque o Espiritismo nos explica que nós somos seres imortais. E necessitamos de experiências, de vivências espirituais para que cresçamos. E isso que a gente vai estudar. Mas essa historinha tem um fim, e aqueles que aguentarem ver esse vídeo até o final vão saber o final da história. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Então, para que a gente possa entender um pouquinho esses porquês, né, essas experiências fortuitas, essas fatalidades que acontecem na nossa vida, aquilo que a gente, mesmo que a gente consiga voltar ao passado, tentar entender tudo aquilo que nós fizemos, a gente vai perceber que não fomos nós que geramos nessa vida, né? Então a gente precisa entender um pouco quem nós somos. Quem é o Ney, quem é a Lu, quem é o Carlinhos. Quem é cada um de vocês que está na sua casa agora vendo esse vídeo. Então nós somos espíritos imortais e necessitamos de várias existências materiais. Todos nós nascemos e fomos criados por Deus, que é nosso Pai, simples e ignorante, da mesma forma, sem privilégios, porque Deus nos ama a todos. Ele não privilegia nenhum de nós, mas Ele espera e Ele sabe que nós vamos chegar ao mesmo resultado. Todos nós somos criados simples e ignorantes e todos nós chegaremos à angelitude. Todos nós teremos total capacidade intelectual e total capacidade moral. Mas para que isso ocorra, existe um caminho, né? E é sobre esse caminho que nós vamos falar agora. Nas primeiras existências, nos diz o Evangelho, nos diz Lázaro, né? Usávamos nossos instintos para as necessidades básicas, como todas as outras criaturas de Deus. Nós caçávamos, nós comíamos, nós nos reproduzíamos, nós nos abrigávamos, né? E assim nós íamos. Mas diferentes de outras criaturas de Deus, o homem foi dotado de um desejo incessante do melhor. Então, esse desejo incessante do melhor, ele fez, né, com que nós saíssemos do instinto e fôssemos desenvolvendo a nossa inteligência através do trabalho.
Então, esse desejo de melhora nos impele a trabalhar para progredir. Inicialmente, nós caçávamos. Depois, nós fomos começando a entender que, se fizéssemos algumas ferramentas, nós poderíamos caçar melhor. E depois nós fomos percebendo que, se nós tivéssemos o auxílio de fogo, nós poderíamos comer melhor, poderíamos nos abrigar melhor, poderíamos nos defender melhor. E isso tudo através dos pequenos trabalhos, inicialmente instintivos, e depois começaram a ser gerados pela nossa própria inteligência, né? E assim nós fomos progredindo, né? E a partir disso, fomos progredindo, fomos crescendo intelectualmente, fomos gerando conhecimento, fomos trabalhando as questões morais, fomos trabalhando questões intelectuais, fomos desenvolvendo a ciência, fomos desenvolvendo ferramentas, fomos crescendo e estamos hoje no século XXI, né? Estamos falando hoje através da internet, com auxílio de um notebook, computadores, celulares de todas as formas, né? Então, desenvolvemos várias tecnologias para que nós tivéssemos o melhor, porque nós temos esse desejo incessante do melhor. Então, esses somos nós. Chegamos a esse ponto. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso a partir de agora. Procura e acharás. Trabalha e produzirás, nos diz Lázaro. Se Deus tivesse isentado o homem do trabalho, seus membros teriam se atrofiado, né? Se nós formos pegar um pouco grandes estudos científicos que vieram, né, durante os séculos, principalmente a origem das espécies de Darwin, né, ele nos diz que os animais, através da procura pela comida, pelo alimento, pela reprodução, eles iam desenvolvendo algumas potencialidades, né? Por exemplo, ele fala dos pássaros na ilha de Galápagos, né? Que eles tinham os bicos mais finos, outros mais alongados, por conta do que eles se alimentavam, né? Então, através do trabalho, o homem foi se desenvolvendo. Se nós formos ver também como eram os humanoides e como nós somos hoje, né? Nós somos bem maiores, somos mais desenvolvidos, temos a capacidade, a caixa craniana maior, temos o cérebro maior, né? Não precisamos de tantos pelos porque usamos roupas, e assim vai, né? E sem o trabalho, a nossa inteligência não se desenvolveria e permaneceríamos na selvageria. Então, se nós não tivéssemos esse desejo incessante do melhor, nós continuaríamos caçando, reproduzindo, comendo, buscando um abrigo e morrendo. E não desenvolveríamos a nossa inteligência e seríamos talvez parecidos com muitos outros animais, né, que existem hoje na Terra. Então, se nós pensarmos assim, o trabalho, e aqui abra-se um parênteses, né, porque nós temos no Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, a lei do trabalho, e na questão 663 nos diz que o trabalho é toda ação útil, tudo aquilo que nós fazemos que tenha utilidade nas nossas vidas é trabalho. Por exemplo, um conselho amigo que nós damos é trabalho, um ato de caridade para outra pessoa é trabalho, exercermos uma função profissional que realmente tenha um interesse público e que vá levar conforto ou que vá levar algum tipo de benefício à sociedade é trabalho, né? E assim vai, né? E esse trabalho, ele gera inteligência, que gera também progresso. Nós progredimos quando nós trabalhamos, né? E nós ficamos mais inteligentes quando nós trabalhamos. Então,
os espíritos nos dizem que a partir daí nós vamos gerando inteligência, através do nosso trabalho nós vamos gerando inteligência, nós vamos progredindo, nós vamos fazendo escolhas, nós vamos tendo livre-arbítrio e nós vamos também sendo cada vez mais vinculados à lei de causa e efeito. Então, nós somos filhos das nossas obras e senhores das nossas consequências. Ou seja, tudo que eu faço na minha vida é uma causa, vai causar alguma coisa boa ou ruim no futuro. Lá na frente, ou imediatamente, eu vou sentir os efeitos daquilo que eu causei. Meus irmãos, isso pode ser nessa vida. A gente sente os efeitos de algo que a gente tenha feito no passado, bons e ruins. A gente consegue raciocinar e elencar algumas coisas que nós fizemos. Ou podemos sentir esses efeitos lá na frente. Porque as nossas leis humanas, elas são falhas. Mas as leis de Deus são perfeitas. E por que nós devemos e nós necessitamos sentir os efeitos daquilo que nós fazemos de bom, como o progresso que a gente realiza, que a gente não perde nunca, mas também daquilo que nós nos equivocamos, para que a gente possa aprender a partir dos nossos erros. E aí, meus amigos, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente abre um pouco a nossa mente, a gente fica pensando assim, quando algo difícil acontece na minha vida, que eu acho que seja fortuito ou uma fatalidade, na verdade não é. É algo que eu tenho que vivenciar, que eu tenho que passar, que eu tenho que entender e perceber os ensinamentos que aquilo vai me trazer. Mas ainda assim, eu posso pedir a Deus auxílio necessário, força, coragem, resignação, resiliência, para que eu possa lidar com aquela dificuldade. Mas eu não posso pedir a Deus que tire aquilo da minha vida, como se fosse uma mágica, com uma mão invisível, para que eu possa seguir como se não houvesse nada. Estamos vivendo isso hoje. Estamos vivendo a pandemia que a nossa geração não tinha passado, que a gente tinha lido nos livros de história. A mais próxima que a gente tinha tido era no começo do século XX, era a gripe espanhola, né? Não vivemos nada parecido com aquilo, e hoje nós estamos com uma pandemia muito grande, muitas vicissitudes, muitas dificuldades. E eu ouço sempre pessoas falando assim, nossa, tomara que isso passe, eu peço a Deus que isso passe e a gente possa voltar ao que era antes. Não, meus irmãos. Tomara que a gente se esforce para que isso passe, fazendo a nossa parte, tomando as atitudes que nos cabem, fazendo o nosso isolamento, utilizando máscara, respeitando o distanciamento, respeitando o próximo, isso é um respeito com o próximo, mas que nós não voltemos a ser, lá na frente, o que nós éramos antes. Porque o que nós éramos antes não estava bom. Senão Deus não nos proporia uma possibilidade de pandemia. Porque não existe nada que aconteça nas nossas vidas que não tenha utilidade, que não tenha fim útil. Então, nós devemos aprender com todas as vicissitudes que aparecem no nosso caminho. Porque a dor, se as vicissitudes vierem nos trouxerem dor, a dor é uma grande professora. Ela nos livra um pouco das futilidades da vida e nos faz introspectar, trazer para nós o nosso pensamento para nós mesmos, entendendo o que nós somos e contra o que nós devemos lutar. Então, a partir disso, a partir das dificuldades que vão aparecendo nas nossas vidas, a partir do trabalho que nós vamos realizando, né? A partir do movimento que nós vamos fazendo para poder
nos desvencilhar dos problemas que acontecem no nosso dia a dia, a gente vai crescendo intelectualmente. E o intelecto, o crescimento intelectual, ele vem primeiro do que o crescimento moral. O crescimento intelectual, ele vai nos fazendo entender as coisas, perceber, racionalizar. E aí, em determinado momento, a gente vai querendo também esse desejo incessante do melhor. O que é o melhor? O melhor é ser feliz. O melhor é deitar nossa cabecinha no travesseiro e dormir. Dormir com a consciência tranquila. Porque nós temos a posse do necessário e fé no futuro. E aí nós seremos felizes. Mas essa felicidade, ela vem depois que nós conseguimos entender algumas coisas. Crescendo intelectualmente, a criatura começa a compreender que o bem, fazer o bem, servir, estar à disposição do próximo, se melhorar, isso é bom. A criatura, através das experiências difíceis, ela vai começando a perceber isso. E ela vai também percebendo que o mal é mal. Ela vai percebendo que ela fazer o mal, ela criticar, ela odiar, ela não perdoar, isso tudo vai trazendo dificuldades internas que vai se transformando, inclusive, em doenças psicossomáticas. A criatura não tem paz. O Livro dos Espíritos, eu sempre repito isso, que isso foi uma grande revelação na minha vida, né? Nos diz que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos tão felizes quanto possível aqui na Terra. Né? E seguindo, como se dá, então, a partir de tudo isso que a gente foi construindo aqui, que a gente foi falando, a jornada do nosso progresso? Então, meus irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Mas como disse a mensagem do Emmanuel, Deus auxilia sempre, né? Nós somos auxiliados o tempo inteiro. Tanto é que todos nós temos um espírito de ordem acima da nossa, um espírito bom. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, um espírito bom, que é o nosso anjo guardião. E ele está sempre nos auxiliando, sempre colocando encarnados e desencarnados para nos auxiliar, né? Então, ele está sempre disponível a nós. Porém, os espíritos superiores não vêm nos isentar da lei do trabalho. Eles não vêm fazer grandes mágicas nas nossas vidas. Ele não vem tirar o fardo que a gente precisa carregar. Eles não vêm tirar de nós nossas provas, aquilo que nós temos que provar, né, nas nossas vidas, as virtudes que nós temos que provar, que já fazem um pouco parte de nós mesmos. Eles não vêm isentar a gente de trabalhar as nossas expiações, os nossos pendores do passado, aquilo que nós temos que pagar aqui nessa vida, para que nós estejamos em paz, não com Deus, mas com a nossa própria consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus. E eles também não vêm nos isentar das nossas missões, que é aquilo que eu posso fazer para auxiliar o outro, o progresso da humanidade, né? Mas eles vêm aqui para nos auxiliar, nos mostrar um pouco o caminho, né? Mostrar o caminho. Sidney, olha, tem uma pedra ali na tua frente, você está olhando? Aí eu falo assim, eu estou olhando. Mas você está indo naquela direção. Você vai topar com aquela pedra. Ah, mas eu quero ir por ali. Na hora que eu for por ali, espírito superior que me acompanha, eu vou dar uma desviadinha. Só que eu vou lá e vou cair. O espírito superior, ele não vai falar para mim assim, eu vou tirar essa pedra porque eu não quero que você caia, você está indo por ali. Não, não vai fazer isso. E ele também não vai falar assim para mim, vá pelo outro lado. Não, ele vai me dar a opção, olha, eu estou te mostrando, a pedra está ali. Mas a escolha é tua. Você tem o livre-arbítrio, você faz aquilo que você achar melhor. Porque o caminho que você vai percorrer, a distância que você vai percorrer para chegar a espírito puro,
é você quem faz. Você pode ir numa linha reta ou você pode fazer várias e várias curvas. Então, eu peguei um pouco da mensagem que a Lu leu, né? Deus está sempre disposto a fazer o máximo desde que nós façamos o mínimo. Nós temos que bater a porta. Nós temos que nos esforçar. Então, aprendamos a pedir. Quando nós estivermos numa situação difícil, numa situação, por vezes, que pareça intolerável, que Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que nós possamos carregar, peçamos força. Não peçamos para que aquela situação suma como se fosse um passe de mágica. Peçamos força. Peçamos a Deus resiliência para que nós possamos aguentar o fardo que se apresentará nas nossas vidas. Tenho certeza que Deus, através dos seus missionários de luz, do nosso próprio anjo da guarda, nos mandará auxílio, ainda mais quando nós estivermos combalidos, para que nós possamos caminhar e executar a tarefa que nós temos que executar. Peçamos coragem. Coragem para encarar os desafios, para olhar os desafios e pensar assim, é difícil, mas eu consigo. Eu consigo encarar esse desafio, eu consigo seguir em frente. Eu sei que Deus proverá. No momento que eu estiver trabalhando, as coisas acontecerão. Outras situações se abrirão para mim, mas eu não posso perder essa esperança. E a coragem nos dá força para continuar e que a gente consiga também continuar a trabalhar a esperança. Peçamos também discernimento, que eu possa trabalhar a razão, a razoabilidade, que eu possa trabalhar o amor, que eu possa entender as coisas, que eu possa ser mais brando, mais pacífico, que eu possa falar com calma, que eu possa ser assertivo, que eu possa fazer boas escolhas, que eu possa, de tal forma, estar vinculado com a espiritualidade, com o meu anjo da guarda, que eu possa ser intuído sempre e que eu possa perceber essas intuições para seguir o melhor caminho. E peçamos conselhos, que a gente possa orar e vigiar sempre, trabalhando o amor nas nossas vidas, trazendo para perto de nós as leis divinas, para que a gente possa caminhar de tal forma que a gente vai estar em estado de prece, com conexão o tempo inteiro com o nosso anjo da guarda e com os nossos mentores. E como eu falei para vocês, chegando ao fim dessa exposição pequena, falando um pouco sobre esse tema maravilhoso, né? Dá para se falar de várias formas, com vários tipos de viés, né? Mas eu queria terminar com a historinha que eu comecei anteriormente. Então, meus amigos, pedra que rola não cria limo. É o dito popular, né? Sugerindo alteração de rota, movimento, dinamismo, realização. Nós, por vezes, temos só que caminhar, porque a gente não consegue fazer outra coisa. Não, eu só não posso parar. Está muito difícil, mas eu vou continuar andando, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar caminhando, né? Mas em alguns momentos a gente já consegue respirar e já consegue perceber, através da nossa razão, da nossa inteligência, né? Que a gente pode sim alterar um pouco as nossas rotas. A gente pode colocar nas nossas vidas um ponto de inflexão, mudando a nossa forma de proceder e percebendo os resultados que virão. Se nós estivermos fazendo isso de uma forma assertiva, com conexão com a espiritualidade superior, com certeza nós faremos uma mudança certa para o nosso próprio bem, né? E nós assim iremos realizando. Não basta, então, pedir ajuda a Deus, é preciso buscar, é preciso estar em movimento, né? Eu lembro também que no Livro dos Espíritos diz que grandes problemas humanos, né, acontecem por conta da ociosidade,
da saciedade e da falta de fé. Então, não nos deixemos tomar nem pela ociosidade, nem pela saciedade, termos tudo aquilo que nós queremos, né? Achando que somos credores do mundo, não. E pela falta de fé, porque nós temos um Pai que nos ama. E sem reclamar, né? E pensando corretamente, nós conseguiremos chegar lá. É claro que muitas vezes a gente vai saltar, colocar algumas palavras mais difíceis, por exemplo, como aquele homem que estava gritando, que estava esbravejando, mas ele estava tentando caminhar. Se nós conseguirmos fazer isso sem reclamar e pensando corretamente, a gente vai chegar mais rápido ao lugar onde nós queremos alcançar. Então, façamos esforços para retirar do atoleiro o carro da nossa existência. Tenho certeza, meus irmãos, que todas as dificuldades que aparecem nas nossas vidas são colheitas que estamos fazendo agora de algo que plantamos lá atrás. E se a nossa colheita é ruim, se o nosso carro está no atoleiro, comecemos a empurrar, porque a gente vai conseguir tirar esse nosso carro do atoleiro. E assim seguiremos corajosos, confiantes e felizes, porque estaremos abraçados pelas leis divinas. Então, meus amigos, esse era o recado sobre essa passagem belíssima do Cristo, né? E essa historinha que eu li para vocês, que eu fui falando, né? Está no Momento Espírita de 22/4/2009, que o tema, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então é isso, meus amigos. É isso, Carlinhos. É isso, Lu. Então convido a todos agora para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento dessa tarefa de hoje. Então, com o coração cheio de alegria, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por nos ter legado o Evangelho de luz, que é o nosso caminho reto para a nossa salvação, para a nossa melhora, para a nossa reforma. Agradecendo também a Kardec e aos espíritos de escola que auxiliaram para que nós pudéssemos entender o Evangelho de Cristo da melhor forma, essas palavras ditas por um espírito puro, principalmente ao espírito Lázaro, que nos deixou essas explicações tão lindas dos itens 1 a 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite de estudos, essa noite de luz, que possamos, então, continuar trabalhando para a nossa reforma, nos melhorando sempre, moralmente, intelectualmente, auxiliando para o progresso da humanidade e estando sempre propenso a trabalhar o Teu amor aonde formos, que possamos ser missionários de luz aqui na Terra, que tenhamos sempre o Evangelho de Cristo como nosso guia, os seus ensinamentos, né, suas ações, nos transformando e nos tornando pessoas melhores. Ser conosco, Pai amado, nos guiando sempre nessa era do bem e da virtude. Que assim seja. E é isso, meus amigos. Muito obrigado, Carlinhos. Muito obrigado, Lu. Foi uma alegria. Eu que agradeço, Sidney. Agradeço também a Luciene por estar aqui participando conosco. E valeu a pena esperar até o final para ouvir essa historinha completa, inteira, não é mesmo? Mas fica aqui nossa gratidão, Ney, pela sua linda exposição. Foi brilhante. Nós ficamos muito felizes por esse presente. Obrigado. Lu, que bom te ver. Um beijo enorme para você. Obrigada pelo convite. Um beijo grande para vocês. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, tá? Para a gente também. Como sempre. Ney, um beijão enorme para você, Lu também, e para você que está aí nos assistindo de casa.
nosso abraço, nosso beijo, nosso carinho. Procure sempre estar nos acompanhando aqui pelos nossos canais digitais, que é através do Facebook, YouTube, Instagram, as novidades que possam estar ocorrendo na casa através da nossa página no www.cefa.org.br, a página oficial do Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Bom, meus queridos, então vamos ficando por aqui. Espero revê-los em breve. Paz e bem a todos e até uma próxima, se Deus quiser.